Fala pessoal, espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam muito bem. Estamos de volta aí com mais um episódio dos Amigos da Eólica e aqui no Impulsione Leadership. Estamos aí com mais um ImpulsioneCast e hoje um episódio especial com muito conteúdo para você que quer conhecer um pouquinho mais do que abrange a indústria eólica, né, Rômulo? Eu, Edgar Martins. E eu, Rômulo Salles, estamos aqui com dois especialistas, dois engenheiros experientes. Eles vão falar um pouquinho para a gente aí dos desafios da linha de transmissão e o que é que nós podemos esperar aí dos próximos anos e você também te instigar. Quem sabe se você não vai ser alguém que vai trabalhar com linha de transmissão e se tornar alguém conhecedor dessa área. Então nós estamos aqui hoje com Camila e Ícaro e eles vão falar um pouquinho para a gente aí do que é que nós esperamos aí para os próximos anos do Brasil. Antes disso, né, vamos conhecer um pouquinho quem é Camila, quem é Ícaro. Então fala um pouquinho da história de vocês, há quanto tempo na indústria eólica, como vocês entraram, quem são vocês também fora do currículo, e aí depois a gente entra na parte preferido, né? Um hobby preferido, alguma coisa assim. Vamos lá. Vamos lá. Eu sou graduada em engenharia elétrica, né? Eu sou a primeira engenheira de todas as gerações da minha família, então eu abri as portas da engenharia na minha família. Pioneira. Na minha família não tinha nenhum engenheiro. Eu fui muito por afinidade, eu sempre gostei muito de matemática, física, então a engenharia que via mais a parte de física, eletricidade era engenharia elétrica, então eu vou fazer engenharia elétrica. Passou, né? 3 anos estudando lei de Ohm. Lei de Ohm, exatamente, me apaixonei, né? Me apaixonei por eletricidade, lei de Ohm, eu adorei. Aí fui querer fazer engenharia elétrica, né? E como não tinha ninguém na minha família para me dar apoio para entrar no mercado, então eu pesquisei universidades referências no Brasil em engenharia elétrica, fui no Google, eu sou baiana, sou do interior da Bahia, uma cidade pequena do interior da Bahia, fui no Google, pesquisei melhores universidades do Nordeste de engenharia elétrica. Legal. Achei a Universidade Federal de Campina Grande. Vou fazer engenharia elétrica. Pertinho, né? Nordeste. Ali, 1.000 quilômetros da cidade que eu morava. Logo ali. Vou fazer engenharia elétrica na Federal de Campina Grande. Passei no vestibular e saí de casa com 17, 18 anos para cursar engenharia elétrica, né? Não sei como, mas eu consegui terminar os meus 5 anos. Terminou nos 5 anos. Terminei nos 5 anos em engenharia elétrica. Não reprovou nenhum cálculo, nem cálculo 1, nem cálculo 2, nem cálculo 3. Deixa quieto. Eu pra revisar... Você não deveria fazer essa pergunta. Eu pra revisar a prova de matemática da minha filha é um desafio, meu amigo. Eu olho, eu finjo que eu sei tudo, aí depois eu vou pesquisar pra lembrar. Né? Mas eu consegui. Fiz uns milagres, mas consegui nos 5 anos. E eu pretendia seguir carreira acadêmica. Eu sempre gostei muito de ensinar, amo a área de ensino. Então eu terminei a graduação e emendei o mestrado. Voltei pra Bahia, né? Fui fazer mestrado na Federal da Bahia e emendei o meu mestrado. Só que no meio do meu mestrado, né, eu sempre digo, ó, se você virou um engenheiro, deixa a sua mãe falar pra todo mundo que tem um filho engenheiro. Você não sabe quem pode escutar. E numa dessa, minha mãe tem um mercadinho na Bahia, né? Falava pra todo mundo, ó, minha filha se formou em engenharia, minha filha é engenheira. Numa dessa, um engenheiro escutou e disse, olha, eu tô precisando de um profissional numa obra, né? Será que ela topa e tal? A minha mãe foi e passou o contato pra esse engenheiro. E ele veio conversar comigo. Ele, olha, eu tô... Baiana, formada na Paraíba. Na Paraíba. Arretada Escute onde eu fui parar. Aí ele veio conversar comigo, ele, olha, tem uma obra de corrente contínua, HVDC, por coincidência do destino. Meu trabalho de conclusão de curso foi sobre corrente contínua, sobre eu ia perguntar isso, você já gostava, já gostava. Já sabia, era uma tecnologia que nessa época só existia em Itaipu, o Leão de Itaipu, então era pouco, só tinha um projeto no Brasil com esse tipo de tecnologia. E ele veio falar comigo, olha, é uma obra de HVDC, corrente contínua, que vai ter agora o segundo projeto, o segundo Leão do Brasil com esse tipo de tecnologia. Eu não sabia o que eu ia fazer, eu não sabia quanto eu ia ganhar, o que eu ia fazer. Você sabia do que ele estava falando? Eu sabia da tecnologia. Eu aceitei na hora. Foi o seu estudo científico, né? Foi de trabalho de conclusão de curso. Então eu já sabia que, ou seja, era uma oportunidade única que caiu no meu colo. Show. Aí, aonde? Então, Rondônia, Porto Velho. Rondônia, Porto Velho, no meio da Amazônia. Perceba que ela fez uma triangulação da vida, né? Nasceu no canto. Paraíba, Rondônia, Porto Velho. Ligando os pontinhos. Aí eu tranquei meu mestrado e nunca tinha pisado em obra na minha vida.
Olha aí. Já cheguei com a responsabilidade de liderar mais de 120 homens. Olha. Lá em Rondônia, em Porto Velho. Fui sozinha. Meu chefe passou uma semana comigo. Ele disse, não, fica tranquila. Eu vou lá, vou lhe ajudar. Então, passou uma semana comigo, depois ó, voltou 5 meses depois. Me largou lá na obra. Sabe lá, nada inocente, né? Tranquei meu mestrado, fui pra Porto Velho. Corajosa. Me apaixonei. Corajosa demais. Não, o primeiro passo que eu vejo aí, assim, na minha opinião, foi ela ter decidido com 17 anos sair de casa, que já é um passo ali. Você sair do seu familiar, do cuidado da mamãe, do papai, para ir morar na República, né? Sim. Morar na República. Então, assim, são muitos desafios. Primeiro, tem que dar muito não. Sim. Para quem não está lá para estudar, né? Sim. E tem que dar muito sim para aquilo que você escolheu Teu fazer. objetivo, né? É impressionante. Vamos ouvir o Ícaro um pouco e depois vou ter muitas perguntas aí pra Camila. Aí. Algo que os dois têm em comum é esse conhecimento, né? Os dois são especialistas aí nessa... Jovens, né? Em transmissão, né? Jovens, talvez não tanto, mas aparecem, né? São jovens. Sim, Tá eu já me formei em 2010. Muito jovens. Já trabalho na área desde essa época, então já vou fazer Quanto 13, tempo de... 14 2010, anos já de... É. 14 Aí eu anos comecei a de... trabalhar em 2011, né? Então são 13 anos trabalhando na mesma área, transmissão de energia. Muito bom. Hoje eu tô com 37 anos. Muito bom. Jovem. Perto de mim, muito jovem. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, né? De vocês para gravar esse podcast. Bom, eu tenho 30 anos, 14 anos que eu trabalho no mercado somente de engenharia, desde estagiário até hoje ser engenheiro. Formei em 2019 em engenharia civil, mas curiosamente eu comecei fazendo engenharia elétrica. Que legal. Aí Existe na lei de homem. Eletromagnetismo. Poderíamos dizer, eletromagnetismo. Eletromagnetismo. Mas eu desisti muito daquilo que o que eu trabalhava e o que eu estudava tinha um mundo muito distante. Eu falei, não tô sendo feliz com isso aqui. Entendi. Então eu larguei o curso de engenharia elétrica e formei em engenharia civil. Mas antes aproveitou ali todas as cadeiras, né? Sim, A base ali. sim. Os primeiros 3 anos aproveitou primeiros 3 anos aproveitei quase tudo. A única matéria que eu não aproveitei foi eletromagnetismo. Essa aí. Profeta, hein? Profeta, né? Profeta, eletromagnetismo. Então, mas curiosamente, antes de eu entrar para a faculdade, eu tinha feito um curso técnico em edificações. Então, por isso que eu falei, não, vou fazer engenharia civil. Né? E aí cursei o curso de engenharia civil. Fiz uma especialização recentemente em gestão de projetos. Vim trabalhar no setor elétrico, setor de energia, num momento mais desafiador dos últimos anos, acho que para toda a humanidade. Quando foi em 2020, eu tinha formado em 2019 e eu tinha colocado para mim que eu não queria ficar naquele momento pós-formado como engenheiro no mundo corporativo, no escritório. Eu queria ir para obra, queria conhecer o mundo de campo. Eu já tinha tido uma vivência de campo muito pequena, mas eu passei uma grande parte da minha vida dentro do escritório. E aí, eis que na pandemia, passado 20 a 30 dias do início da pandemia, eu pedi demissão no dia que eu trabalhava para ir para o setor de energia, trabalhar no setor, na área de planejamento. E curiosamente, eu fui trabalhar no meu primeiro projeto bem desafiador, um ano após o rompimento da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais. Então, assim, era muito desafiador trabalhar nesse projeto em todos os sentidos. Engenharia. Você foi como Vale? Não, fui como terceirizado, empreiteiro terceirizado. Trabalhar nesse projeto foi bem desafiador. Então, tinha a pandemia, tinha o fator ainda social do acontecido e as dificuldades de engenharia. Sou nordestino também, nasci na cidade de Paulo Afonso. Com 3 anos eu mudei para Belo Horizonte. Com quantos anos? Que eu resido, tenho 30 anos.
Mas com quantos anos você foi para Belo Horizonte? 3 anos de idade. É que o sotaque já é mineiro, né? Vamos fazer Logo teste. ali. Vamos fazer um teste se é mineiro mesmo. Ah. Fazer um teste. Gosta de pão de queijo? Gosto. Gosto. E tem algum prato lá que eu comi que gostei, que é a galinhada, né? Rapaz, Eu não sou pra tão mim, fã, não. eu Eu não sou fã de frango. Eu não pra sou mim, tão a fã de frango. culinária mineira é uma das melhores do país. Eu gosto muito de comida mineira, muito bom. Sim. Vamos Mas- lá, vamos trazer um pouquinho para quem está nos assistindo aqui, explicar o que é transmissão, né? Talvez tem muitas pessoas que Que nem entende nem, isso, né? né, não sabem. Então, qual a missão da transmissão? O que é especificamente? Onde é que se encaixa, né? Vamos lá. A gente tem primeiro a geração, né? E essa geração, ela pode ser o que a gente chama de geração centralizada ou o mercado livre. E toda essa geração, ela é enviada para onde? Para a transmissão, que é aí onde entra o setor de transmissão. E o que é que forma a transmissão? O que a gente chama de rede básica, que é o Sistema Interligado Nacional. E essa rede básica são as linhas de acima de 230 kV, né, que vai a transmissão de energia. Então, a geração, que é essa geração centralizada, né, e a geração do mercado livre, manda para a transmissão, para a rede básica, e a transmissão manda para o cliente final com a distribuidora. Então, a transmissão, ela conecta a geração, essa geração centralizada mercado livre, e a distribuidora. Então, esse é o que eu tenho O a elo de transmissão. ligação. É o elo de ligação Solar, entre a eólica. geração, isso, toda essa geração com a minha distribuidora. E a transmissão de energia, ela é operada pelo ONS. Então, o Operador Nacional do Sistema Elétrico, que faz toda a operação desse Sistema Interligado Nacional, que a gente chama de rede básica de transmissão. Então, isso é que forma o setor de transmissão de energia, né? Então, isso é o que é o setor de transmissão. É só explicando, pessoal, o setor de transmissão é aqueles postes bem grandão, né? Conexão Acima sim. de Mas se for 230 parar, mil a conexão volts, entre a 230 geração kV e e a distribuição. e o cliente, né? A transmissão fica ali. Muito Aí- bom. Agora, será que tem alguma... Não sei, eu já... Curiosidades que pode surgir, mas existe perda na transmissão? Então, por exemplo, será que tudo que é gerado É consumido? é consumido? Como fazer para não ter perdas? Bom, a perda existe, né? Como qualquer sistema. Então, ou seja, o motor de um carro tem perda, o sistema de resfriamento tem perda. Então, a energia também não seria diferente, né? Então, você tem fatores meios de você diminuir essa perda. Então, é feito um estudo. Ela até sabe melhor do que eu, que é o mundo dela, né, da engenharia elétrica, mas estudo de harmônicos, o próprio arranjo elétrico que é feito de uma subestação para corrigir essa perda de energia, o sistema de transmissão de energia que é composto por subestações e torres de transmissão de energia, ela também tem um sistema também para fazer que é a transposição de fases que corrobora nesse regular dessa perda de energia, né? Então, assim, perda existe. Eu tenho uma pergunta para fazer. Assim como quando eu estou fazendo, não é a transmissão, mas eu estou fazendo escoamento de água, exemplo. Sim. Eu tenho umas estações de elevação. Eu tenho o mesmo sistema na linha de transmissão. Exatamente. Mesma coisa também. Subestações, ela justamente para diminuir as perdas, existe a transmissão. Que uma das coisas que fazem com que a gente diminua essa perda é elevar a tensão. Então, elevar a tensão 230 mil volts, 500 kV, 800 kV. Então, quanto maior a tensão e o tipo de tecnologia utilizada, menor as perdas. Então, o que é que acontece em relação a isso? A gente tem a transmissão que a gente chama de corrente alternada, né? Que é o que a gente tem na maior rede aqui no sistema do Brasil, é corrente alternada. Então, a gente tem um efeito nos próprios cabos das linhas de transmissão, chamado efeito pelicular, que por causa dessa frequência da característica da tensão, né, que a gente chama de senoide, lá os 60 Hz, a gente tem uma distribuição na película do cabo. Então, isso a gente não consegue aproveitar todo o cabo para transmitir a energia. Isso é uma característica
da transmissão em corrente alternada, porque eu tenho sempre uma senoide. Ele vai e mesmo volta, sendo vai cobre, e mesmo volta. sendo alumínio, mesmo sendo ouro. É característica da a corrente característica alternada. É característica do tipo. Já a corrente contínua, que é a área que eu trabalho, ele não tem esse efeito pelicular. Porque ela é contínua, ela vai de um ponto a outro, ela é contínua. Então ele já tem uma perda menor no meu cabo. Então por isso que para transmitir grandes blocos de energia, giga e tudo, é muito mais vantagem você transmitir com esse tipo de tecnologia em corrente contínua do que corrente alternada, por causa das perdas. Você tem uma perda menor transmitindo nesse tipo de tecnologia, por causa da característica elétrica utilizada na transmissão. Então a transmissão é muito isso, você eleva a tensão para justamente você conseguir transmitir por mais distante, você conseguir levar essa energia para pontos mais distantes com uma perda menor. Né? Então eu tenho subestações ao longo do caminho que faz essa elevação, né, para transmitir por longa distância e rebaixa para conectar com a distribuidora. Interessante. Hoje em dia, Ícaro, você acredita que o Brasil, vamos supor, se eu derrubar uma linha de transmissão aqui no Nordeste, eu consigo ter subterfúgio para obter energia de outro? Vamos supor, a Chesf para cá, para o Ceará, um exemplo. Aí eu tenho uma linha que vem direto para abastecer o P100. Se essa linha for derrubada, eu tenho subterfúgios para trazer essa energia por outras linhas ou elas são únicas e unidirecionais? Não, você tem sim condições. O primeiro deles é porque o sistema brasileiro ele é interligado, né? Então a energia que está chegando aqui da minha casa, eu não sei. Nesse exato momento aqui, no dia que nós estamos gravando aqui, eu não sei de onde é que ela está vindo. Pode estar vindo de uma hidrelétrica como Belo Monte, como pode estar vindo de um parque solar Sobradinho, pronto, aqui do lado. Então, assim, esse arranjo, esse sistema interligado permite que o operador, né, faça uma manobra de carga para recompor a carga perdida naquele local. Então, sim, isso corrobora muito em casos de blackout, catástrofes, tem as condições necessárias para que o operador fale, não, vou emitir um despacho, vou manobrar, você vai chegar a carga de energia nesse local, ele não vai ficar desprovido de energia, não. Muito bom, muito bom. E eu tenho uma pergunta. Acho que todo mundo aqui, em algum momento, você já passou num parque eólico e viu um parque eólico parado, né? Ou até gerando, né? Mas não conectado, né? Não sei se dá para ter isso aí, gerando e não conectado. Tem? Gerando e não conectado? Não. Acho que não. Você não tem como armazenar energia. Então ele coloca o gerador para fazer ele funcionar, porque ele não pode passar muito tempo sem Mas aí funcionar. ele é vazio. Porque assim, você não tem como armazenar energia. Se você armazena energia, é bateria. Só dá para estocar o vento, né? Que falar. Você armazena. Quer se enrolar no chão. Já tem como estocar o vento? Brincadeira. Você gera e consome. Você não tem como gerar. Não, entendi. Em relação, você pode por baterias. Por meio de baterias você consegue armazenar. Mas gerou, consumiu. Tá. Se ela tá ligada, é a vazio. Ela não tem nenhuma carga consumida para testar. Eu já entendi. Você quis dizer de colocar para operar. Para poder não enferrujar. Mas é o que a gente chama vazio. Entendi, você não está conectado à carga. Tá, mas a minha pergunta acho que todos aqui e quem está nos assistindo, talvez você já passou no parque eólico e viu que o parque estava parado, né? Aqui em Aracati, aqui no Ceará, teve um parque que acho que ficou mais de um ano, não sei se chegou a 2 anos parado. E acredito que tem obras, como vocês já comentaram ali na mesa técnica, que ficaram até mais que isso. Por que fica parado o parque eólico? Quem está tendo prejuízo com isso? Nos explique um pouquinho sobre esse tema. Vamos lá. Os estudos para o sistema de transmissão de energia, ele é para atender o crescimento da carga do sistema. Então, os estudos feitos é para ver o crescimento da carga, para atender o consumo, né? Gerou, consumiu. Você não tem como eu falei, armazenar. Gerou, consumiu. Então, a transmissão ela é feita para atender o consumo, o crescimento da carga. Mas o empreendedor da geração, ele tem o que a gente chama de acesso livre à transmissão. Se ele quiser fazer o empreendimento dele,
ele tem um acesso livre. Ele pode conectar desde que ele passe as etapas necessárias para ele conectar no sistema de transmissão. Mas se ele quiser entrar no sistema, é livre. Ele pode entrar. Aí qual é o rito que ele tem que seguir para entrar no sistema de transmissão? E aí que começa a dificuldade. Aí que começa a dificuldade. Chicote começa. Aí chicote. que começa. Por quê? Porque o Literalmente. empreendimento da geração, ele leva quanto tempo para sair do papel? Em média 2, 3 anos, por aí. Certo. O empreendimento da transmissão, dos estudos até a construção, é cerca de 5 anos. Então aqui é onde começa o problema. A transmissão leva mais ou menos 5 anos para sair do papel, a geração de 2 a 3 anos. Então o estudo da transmissão começa primeiro. Começa primeiro, começa antes, Sim. mas é para Era o mundo atender. perfeito que ele começasse Mas é antes. para atender carga. Lembre-se disso. É Ele consumo. começa antes para atender carga. Carga, crescimento de carga, Tá. né? E não o parque de geração. Então é para atender consumo. Hoje a gente consome cerca de 80 gigawatts, mas tem muito mais geração. Gigawatt hora. Gigawatt é consumo. Ah, Hoje a gente consome cerca de 80 gigawatts. 70 e poucos. Quando a gente fala é. de consumo, a gente Consumo- não está falando de armazenamento, certo? Não, é o Tá consumo falando da do consumo indústria, hora. casa, né? residência, É, o consumo hora. consumo que a gente tem no Brasil. Uhum. É isso aí. Só que a gente tem a geração cerca de 180 gigawatts em Gera capacidade mais do que consome. de geração, mas tem que gerar por causa Pra de armazenar. segurança, na verdade segurança energética da confiabilidade. Por quê? Porque você tem a sazonalidade no Brasil. Então, a geração hidrelétrica tem o seu período de cheia, o seu período de seca. Então, você não pode ficar refém de um único De tipo uma só fonte. de uma só Sim. fonte. Você tem que ter um mix para ter segurança energética para você abastecer aquele seu consumo. E nisso a importância da diversificação da matriz Isso. energética, né? É, que como a ela eólica tem essa permite. sazonalidade, a solar tem. Exatamente. tem. Então, aí o empreendedor da geração pode dizer, olha, eu quero construir um empreendimento de geração e tal, quero. Como é que eu faço? Quais as etapas? Primeiro, ele vai ter que ou já ter o meu ato autorizativo dizendo, ó, você tem leilão, você já tem, ou ele faz isso depois. Ele já apresenta o cronograma para o operador, olha, eu quero fazer esse empreendimento, eu tenho esse cronograma aqui e eu quero entrar na fila do processo de acesso à transmissão. Essa é a questão. Porque como o acesso é livre, qualquer empreendedor pode pedir o acesso à transmissão, existe uma fila. Então a fila é de quem chegou primeiro para pedir o acesso à transmissão. Então o empreendedor, mesmo que ele não tenha saído do papel aquele empreendimento, ele pode pedir o Ele já acesso. pode pedir. Ele já Certo. pode pedir o acesso. Para ganhar Então, esse tempo. Para ganhar esse Literalmente. tempo. Então, não necessariamente os que entraram na fila e já conseguiram a outorga, aquele projeto saiu do papel. E o que é que aconteceu? Já tinha muito processo que já tinha dado ok para ele entrar na transmissão. Ó, você pode entrar na transmissão, eu tenho um lugar aqui para você, você pode entrar. A outorga tá liberada. Só que aquele empreendimento não saiu do papel. Era só um projeto. Era só um projeto E ainda. não foi executado. E não foi executado. Aí o que é que aconteceu? Um monte de gente estava no final da fila, já com o empreendimento já em andamento, não tinha outorga. Então isso é o que aconteceu. Porque a questão é a fila. Agora Você eu tem que entendi. seguir a Mas fila não, para entrar. mas não há alguma multa por quebra de cronograma? Existe, É, exato. punição. Aí o que é que aconteceu? O dia do perdão. Pois é, era aí onde eu ia conversar, que eu estava conversando com os amigos, eles disseram, Romo, hoje em dia o papel tem um valor imenso. O cara que tem um projeto aprovado, outorgado, ele vende isso no mercado. Isso é Sim. real. Sim. E São valores bem bacanas, viu? E o que é que aconteceu recente, que é o que a gente chamou de Dia do Perdão. Existiam muitos empreendimentos que já tinham outorga, mas que não saíram do papel. Não construíram o parque, mas já tinham outorga. Aí o que é que aconteceu? Para dar a fila andar, aconteceu o Dia do Perdão. Que eu disse, olha, você me devolve, você é a sua outorga, né? Eu te libero das multas e tudo. Você só paga os encargos que você tem, né? A gente zera os encargos que você tem, zera a conta. Você não paga a multa e dá lugar para outra pessoa na fila.
Então, recentemente aconteceu isso, do Dia do Perdão, para justamente liberar para outros empreendimentos que já estavam mais. Essa é uma medida que o Aí, órgão cria para poder dar solvência para afogar. Isso, essa foi uma das soluções. A outra solução é o procedimento de margem de escoamento. De você, quem dá mais para conectar daquelas subestações que estão no gargalo. Por exemplo, norte de Minas. Tem subestações que estão no gargalo. Então, uma das soluções é leiloar a barra daquela subestação, que é o procedimento de margem de escoamento. Vamos leiloar a conexão dessa barra. Para quem quer conectar naquela barra. Vamos leiloar o escoamento, literalmente. Né? Para quem quer. E aquelas empresas que estão com as suas subestações vão colocar valores para justamente essas mais críticas, tá, né? Ou seja, o parque está construído, mas não tem a outorga ainda para operar, tá? Aí não tem por quê? Por causa da fila. Por causa da fila. Porque você não pode, às vezes você não tem disponível barramento na subestação ali para escoar aquele parque eólico. E não tem como prever isso antes? Não tem como organizar isso? Do descasamento dos estudos. Porque o estudo é para carga. Não, mas não tem como já colocar uma margem acima desse estudo da carga, prevendo a diferença entre carga e geração? Já tem a margem para carga. Isso é que tem que ficar claro. O estudo da transmissão é para carga, não é para geração. Você tem muito mais gente querendo gerar do que gente querendo consumir. Mas não dá para prever a geração e não a carga? A geração sim, pela quantidade de empreendimentos, mas imagine, você tem 300 gigawatts para gerar, só que eu só vou consumir 90. Eu vou estar gastando dinheiro pagando essa energia. Mas entendeu? Agora, então vamos lá. Como é que eu vou comprar uma coisa se eu não vou consumir? Entendi. Por isso que o hidrogênio verde agora eu vou consumir vai ter que consumir o estoque. Não, vai ter que consumir. Você vai mandar para outro país. Não, você vai usar essa energia que está sendo gerada mais do que nós consumimos para você criar o hidrogênio verde. E o hidrogênio verde você estoca. E vende. Exatamente. Agora, por isso que o hidrogênio verde vem como a solução. Porque eu vou ter carga para consumir essa geração de energia renovável. Show. Agora vem cá. Entendeu? Quem é que está perdendo dinheiro quando o parque eólico está parado lá? O investidor. O investidor. Que criou está perdendo. Nós, população, estamos pagando com o imposto que eu pensava que ele recebia do governo alguma multa. O investidor. O principal impactado é o investidor. A sociedade como um todo, a população, ela sofre porque ela não tem aquela energia que foi produzida, não chegou para não está sendo consumido. Mas o principal mesmo, se a gente colocar na pirâmide, é o investidor. Porque são cifras milionárias, podendo chegar até cifras bilionárias. Como é que é o equilíbrio monetário do setor elétrico, né? Como é que funciona? Quem paga pelo setor de transmissão, que é o que a gente chama que paga a TUST, né? A tarifa do uso do sistema de transmissão. Sim. Quem paga a minha TUST? Quem paga a minha TUST é quem vai usar o sistema de transmissão. Quem é que vai usar o sistema de transmissão? É o gerador que se conecta dele e a distribuidora que se conecta dele. Então, quem paga a transmissão é a minha geração com a minha distribuição. Então, a soma desses dois encargos paga a minha transmissão e fecha a minha conta. Então, como é que a geração ganha dinheiro? A geração ganha dinheiro quando ela gera energia. Quando ela produz. Sim. Quando ela produz energia, ela já tem aquela receita para ela pagar o meu sistema de transmissão. Entendi. Então, essa é a conta. Entendi. O prejuízo é grande. Agora, eu penso que tem projetos que às vezes levam, sei lá, 2, 3, vocês falaram de um até que chegou a 10 anos. Então, assim, num leilão, o empreendedor, ele consegue, o investidor, ele consegue uma concessão, um direito de produzir energia por, sei lá, 30 anos, e depois esses anos são abatidos? Aí de transmissão que você fala. Os que não são gerados. Não, aí Tá falando de contrato, né? Ele do pegou contrato, uma outorga para a geração, anos de transmissão? Aí é diferente. A geração Tô falando da geração. Não, a geração é pelos anos que ela produziu, né? Ela produziu, ela recebe. Mas então enquanto ainda ela não tem a outorga, ela não tá contando. Recebe. Ela não recebe, ela não tem valor nenhum. Não recebe. Não, ele não recebe, mas já tá contando no tempo dele?
do tempo Dos de 30 concessão, Isso. não, a geração eu já não sei dizer o prazo de concessão. Mas a geralmente é 25, 30 anos É também. por aí também, né? Seguem A seguem as geração, mesmas não sei. Mas a regras também. transmissão conta. A transmissão é 30 anos. 30 Mas aí anos, se não tiver a outorga, a transmissão é diferente. Vamos lá. Como é que funciona a transmissão em questão de empreendimento, quando é que eu começo a receber receita? Transmissão, ela é por leilão. Eu leiloei um empreendimento da transmissão. Ganhei lá aquele empreendimento, concessão de 30 anos. Assinei o contrato com a ANEEL. No meu contrato, ele vai dizer, olha, você tem que me entregar a obra em 3 anos. Esses 3 anos tem o seu licenciamento ambiental e a sua construção. Então, se nesses 3 anos você não conseguir o seu licenciamento ambiental, depois dos 3 anos você começa a ter desconto na sua receita. Você começa a dever já aquilo, a sua receita. E isso vai passando. Vai ter desconto da sua receita. Seu tempo de concessão é 30 anos. Ali não muda. Então, quanto antes você terminar o seu empreendimento, mais rápido você tem a sua receita. Você tem um retorno. Mais rápido você tem o seu retorno do seu investimento. Quanto mais tempo você vai levar, mais prejuízo você tem Aí e mais é difícil tenso. fica. Aí Exatamente. é tenso. Brasil não é para amadores. Não, mas não é questão de amadores. mas é isso porque mesmo. às vezes a responsabilidade não é tua o atraso. Mas é risco do negócio. Mas é risco do Aí negócio. Que tá. Aí que tá. O risco é existe seu. risco. O segmento de risco é transmissão, ele é muito bom. É risco do negócio. Ele é rentável. Se não fosse rentável, não existiria. Mas Historicamente, um empreendimento que atrasa 10 anos é por conta do investidor? O risco é dele. o risco é dele. Não, o risco é dele, mas eu digo assim, se a gente fosse fazer um mapa de risco, as ações seriam dele ou realmente será que tem alguma responsabilidade do operador? Eu sei que é algo tenso falar aqui, mas de quem é a responsabilidade? É só do investidor? O risco é do negócio. O risco é só do negócio, o risco é só do investidor. O risco é do Existe investidor. um contrato que foi assinado e lá deve ter a cláusula De que existe esse risco. Principalmente com o licenciamento é a encargo dele. Então, licenciamentos, principalmente, eles levam conceitos de abrangência e magnitude. Qual que é esse de 10 anos de atraso? Esse é o linhão de Tucuruí, que Tem um interliga estudo que diz o porquê que atrasou? licenciamento ambiental. Unicamente licenciamento ambiental. Pelo contrário, hoje ele já se encontra em construção e ele se encontra a todo vapor. Entendi. Né? Muito pela necessidade, que é interligar Roraima ao Sistema Interligado Nacional. Hoje a única capital brasileira que não é interligada, o Sistema Interligado, é Roraima. É uma linha que sai da subestação Engenheiro Luxua, no Amazonas, especificamente em Manaus, até Roraima. Então hoje em dia, diga-se de passagem, se porventura eu aumentar o meu consumo, ainda tem necessidade de acionar termoelétricas? Ou eu já tenho uma demanda que supriria essa minha necessidade? Dependendo de como vai estar sistemicamente, sim. Às vezes tem necessidade de ter hidrelétrica. Não, Ou a termoelétrica, acionar ainda a termoelétrica. Por quê? Porque como o operador, ele vê o todo, então ele vê o todo. Ele vê quem tem, como é que está a condição da barragem de cada usina, como é que está a geração eólica no Nordeste, como é que está a questão de incidência solar. Então ele vê qual é o custo mínimo que eu vou ter com segurança para o meu sistema para atender a minha demanda de carga. Então, o meu sistema, a gente tem que entender que ele é dinâmico. Então, hoje eu posso estar com manutenção numa usina hidrelétrica, Sim. hoje eu posso estar manutenção em uma linha. Então, a gente sempre tem que lembrar isso, que o sistema é dinâmico e ele não para. Então, eu posso estar com várias intervenções no meu sistema que eu não vou conseguir pegar alguma energia. O melhor seria renovável, mas nem sempre eu vou ter a disponibilidade daquela energia por questões sistêmicas. Então, utilização de termoelétricas entra nessa conta também. Isso, então, a gente tem nessa O operador ele utilização. fica olhando a todo momento, 24 horas, 365 dias do ano, a todo instante, o sistema, tanto de transmissão quanto de geração. Então, assim, ele faz cenários, ele combina. Principalmente a gente começou no início aqui falando sobre a sazonalidade, né, de geração de energia. Então, ora, a hidrelétrica vai estar
bem. Não, além de planejar de acordo com a sazonalidade, ele tem que acompanhar, porque pode ter alguns eventos. Sim, pode ter alguns eventos. Exatamente. Então, ou seja, até os próprios eventos que não... que se prevê, né? Tem estudos para isso e tal, mas ele não imagina que isso vai acontecer da noite pro dia. Então ele tem que estar ativo. E aí tem que entrar planos e planos de contingência para poder fazer. Porque falando do que aconteceu no Rio Grande do Sul, especificamente, isso impacta em que a transmissão nacional? Bom, no primeiro momento, abastecimento. Então, ou seja, o ONS, ele autorizou comprar hoje energia de países vizinhos para poder abastecer. No caso do Uruguai. Isso, Uruguai e tal. Ele emitiu o despacho. Ele também mandou desligar subestações como medida de segurança. Do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul. Eu não me recordo agora o nome, mas teve Santa Rita. Isso, Nova Santa Rita. Foi desligado eu trabalhei 2 lá vezes em menos de 6 meses. Porque a subestação ela tá toda cheia de água. Então, ou seja, tem que desligar. Até mesmo para não dar um colapso no sistema e preservar também o ativo do que da transmissão. Porque, pensa, estragar ali transformador, chave, disjuntor. No sistema de transmissão, não tem transformador na prateleira. E as vidas, né? E as vidas. Então, ou seja, não tem transformador, não tem equipamento em prateleira. O setor de transmissão, a fábrica recebe uma demanda específica. Ela trabalha especificamente... Ela só funciona sob demanda. Sob demanda, porque ela, primeiro, entra uma questão de espaço, ela não vai ter. Agora não tem o tamanho de um transformador de alta potência para substação, para armazenar. Você vai lotar um pátio todo para aquele. E cada arranjo é específico. O projeto, o equipamento é desenhado especificamente como os estudos do EPE ele emite. Né? Então, como que ele fala que vai ser o arranjo elétrico daquela subestação? Então, não tem como ele fazer isso. Mas uma medida é a importação de energia, a importação de energia de país vizinho, ou mesmo manobra de carga que vai fazendo. Mas quando ele já toma a decisão da importação, é porque não tem como. Ele já vê que a demanda que ele pode trazer, ele pode resolver o problema, vamos supor, deste momento que está ocorrendo lá no Rio Grande do Sul, mas ele pode causar um outro impacto muito grande na região sudeste, que é o maior consumidor hoje de transmissão de energia, né, oriundo da geração que escoa. Então, pensa, ele pode ter um caos de energia dentro do país, que leva outras áreas, outros segmentos a colapsar. E hoje o sistema no caso, transmissão nacional, é um sistema referência ou é um sistema ainda que pode melhorar bastante? As duas coisas. O sistema brasileiro, ele é um dos melhores sistemas do mundo de energia. Somente países de grande área, como China, Estados Unidos, Rússia, até mesmo a Índia, tem sistemas parecidos com o nosso, né? Então, principalmente porque o nosso país é de dimensão continental. Veja, corrente contínua ainda é poucas linhas aqui no Brasil, mas na China isso é uma coisa meio que comum para poder escoar essa energia. Cabe melhorias? Cabe. O sistema se torna mais e mais confiável quando ele tem maior robustez. Robustez em ampliação, em manutenção, em modernização de ativos, porque isso nós estamos aqui falando dos leilões que vêm da ANEEL. Mas muitas companhias estatais de estados, elas estão colocando também planos de investimento para modernizar a sua geração e a sua transmissão. Em especial a transmissão, porque ela tem que gerar confiabilidade para esse sistema. Então, ou seja, para ele dar uma resposta rápida, né? Aconteceu um problema, olha, eu vou colocar esse plano de contingência em operação. Esse plano de contingência, como ele tem um tempo de resposta, eu quero fazer com que ele seja o mais rápido possível, para poder fazer manobra de carga, recomposição de carga e entregar perfeito funcionamento, a harmonia Eu tenho uma pergunta para vocês dois, na realidade. Qual foi o maior desafio que a Camila enfrentou ao longo da sua vida aí, em relação à sua profissão, parte profissional, e qual foi o maior desafio que você enfrentou
E quais foram as lições aprendidas a partir desse desafio? Que serviu até como lição de vida. Tipo, isso aqui foi um desafio, eu fiz e isso serve para minha vida. O primeiro foi a minha primeira obra, né? Minha primeira obra acho que foi um dos maiores desafios. E você era muito nova, né? Eu era muito nova, eu era recém-formada. E como foi assumir essa liderança, uma mulher? Então, lidar aí, eu não sei se chegou a acontecer, mas lidar com assédio, lidar com coisas que você não estava acostumada no berço, né? De casa ou numa faculdade. Como que foi esses desafios da primeira obra? A primeira, justamente, eu nunca tinha pisado em obra na minha vida. Eu era pesquisadora acadêmica que estava no mestrado, tranquei o mestrado e pisei em obra com a responsabilidade de liderar mais de 100 homens num um dos maiores empreendimentos do Brasil na época, né? Extremamente importante, que era o sistema de corrente contínua do Madeira. E então eu tive esse logo de cara, né? Eu brinco que eu entrei no setor elétrico com os 2 pés na porta, literalmente. Porque já foi com uma subestação imensa, gigante, assim, uma das maiores do Brasil, já como primeira obra. Então, eu costumo dizer, o não eu já tinha, fui correr atrás do meu sim, né? O que poderia dar errado? Eu não consegui, mas eu só ia saber se eu ia conseguir fazendo, né? Então, fazendo. Então, o que eu tinha mais vontade no meu começo era de trabalhar, de dar o meu melhor. Então, arregacei as mangas, eu me enfiei em caixa de passagem, eu cabeei cabo, eu prensei terminal, eu fazia tudo na obra, tudo. Porque eu tinha muito essa consciência de se eu tô ali com a minha equipe, eu queria entender melhor as dificuldades da minha equipe. E eu não aprendi isso na universidade. Sim. Eu não aprendi a cabear painel na universidade. Eu não aprendi a lançar cabo na universidade. Então eu chegava para minha equipe e dizia, olha, eu não aprendi isso. Vocês têm 30 anos de trabalho, eu vou aprender muito com vocês. E eles me ensinavam muito, né? Então a equipe teve muita confiança nisso, porque eu sempre falava, eu tenho humildade, quando eu não sei alguma coisa eu chego e falo, né? Mas quebrar essa barreira do começo foi muito difícil, muito. Você ter confiança, eu criar confiança na equipe foi o primeiro desafio, né? Você conseguir criar essa confiança na equipe, né? E eu muito nova, recém-formada. Então esse começo foi para mim um dos maiores desafios, ali de iniciar, né? Então os fabricantes eram todos suecos, então eu tinha reuniões diárias em inglês. Eu era a única brasileira na reunião, que eu nunca tinha falado com um gringo na minha vida, e eu tinha que, do nada, fazer reuniões diárias em inglês. Você tinha estudado inglês, você já falava. O básico, mas assim, o dia a dia de reunião... Arrastaram assim, ó, o inglês saiu. Saiu, meu filho. É aquela, ou fala ou fala. Ela aprendeu na marra. Ou fala ou fala. Ou vai ou não tinha outra opção. Mas estica, né? Você estica o ser humano ali, né? Sim. Então foi difícil, mas assim, foi, né? Tempos difíceis formam pessoas fortes. Aí alguns anos depois, tipo 7 anos depois, eu fui convidada pela empresa que eu trabalho hoje, que é a State Grid, para trabalhar no Bipolo 2 de Belo Monte, que é a maior linha do mundo em corrente contínua. Que eu fui para trabalhar na subestação lá, que era um dos maiores projetos no Brasil. Então esse foi um dos mais grandes desafios também, né? A obra chegou no pico a ter 900 pessoas, eu era a única engenheira e uma das 8 mulheres na obra, né? Então também a responsabilidade de uma obra tão importante para o setor elétrico, né? Eu era responsável pela parte toda... a parte elétrica do projeto da subestação em campo, era eu que acompanhava, então era uma responsabilidade muito grande. Todos os diagramas, né? Muito grande nas minhas costas, né? Então, assinar uma RT de 4 bilhões. Eu ia perguntar isso, assim, vocês quando estão na obra, é isso que eu pergunto, vocês são responsáveis ou são corresponsáveis? Nesse caso, porque tem a RT de projeto e a de execução. Você assinava de execução. A execução, exatamente. Eu assinava de execução. Entendi. Você também? Então, sou também. Nas minhas costas tinha 4 bilhões de responsabilidade. Né? Então, é um peso gigante. Muito grande. Né? Então, do empreendimento que, se não for feito certo, pode causar um apagão no Brasil. Tem algum caso específico que, se você não tivesse colocado a mão na obra para aprender, você não ia entender o que estava acontecendo ali na prática? Algum caso, puxa, isso aqui eu tive que pôr a mão e aí eu entendi o desafio do operário ali, do operador? Tudo,
praticamente. Porque a área que eu trabalho é uma coisa que você nunca pode parar de estudar, né? Porque ela está sempre evoluindo. Então eu sempre tenho que estar estudando o tempo inteiro para entender. Então eu passei a minha carreira inteira em campo. Então eu sou engenheiro de campo, né? Então eu passei a construir subestação. Eu saí do campo ano passado para vir para a sede da empresa que eu trabalho, mas eu sempre fui de campo. Então eu construí subestações do zero até a energização. Então eu consigo entender a dificuldade da minha equipe quando ele fala, olha, eu vou precisar de 3 dias para fazer isso. Tá, por que você vai precisar de 3 dias? Deixa eu ver como é que faz isso. Então, quando eu fui pensar um terminal de 240 milímetros na mão, eu entendi o quanto difícil era pensar um terminal. Ali, né? Então, eu passei a entender a dificuldade dele. Na teoria é fácil algumas coisas, né? Na teoria. Exatamente. Né? Maravilha. E o Ícaro, qual foi o maior desafio? E eu quero ouvir uma história, Ícaro. Conta aí que eu sei que você tem histórias aí pra contar pra gente saber então, como é na prática. Vou contar 3 dentro de um mesmo empreendimento que foi a minha primeira obra. Bora. Então, a primeira delas foi nas primeiras reuniões que eu cheguei desse projeto, recém-promovido para ser engenheiro, trabalhar em subestação também de corrente contínua, que foi a primeira linha quando construída no Brasil de corrente contínua, que é para Itaipu, só que no caso eu trabalhei na subestação de Ibiúna, que recebe a energia que o Brasil compra do Paraguai. E aí nas primeiras reuniões falaram, nós vamos antecipar a entrega do trafo. Essa obra é uma obra de reserva a frio, para deixar um transformador parado em caso de sinistro, colocar ele em operação, para voltar ao funcionamento. E esse antecipar era em 3 meses. E o transformador vai embarcar tal dia. Aí eu falei, vamos lá, então vamos começar as obras civis. Primeiro problema, erro de projeto. Foi errado uma fundação, esquecido de projetar uma fundação de 8 metros de comprimento, uma viga baldrame, que é para construir uma via de transferência, uma ferrovia dentro da subestação, para movimentar o tráfego. E aí me passaram um rádio, né? Eu estava na minha sala, eu estava resolvendo outros assuntos que inerente faz parte do dia a dia do engenheiro, e me passaram um rádio, tem um erro de locação de projeto aqui, e vai dar erro na locação, e tá errado. Eu falei, pensei na minha cabeça, deve ser coisa pequena, a gente consegue tentar ajustar. Quando a pessoa soltou no rádio 8 metros, eu dei um pulo da cadeira, enfiei dentro do carro, falei, pera aí que eu tô chegando aí. Quando eu cheguei, eu desci, comecei a olhar com o projeto, falei, não, vamos pegar a trena aqui, vamos olhar. Fui medindo, fazendo a marcação junto com o topógrafo. Falei, realmente, aqui tá errado. Então, ou seja, eu tive que pegar esse assunto, mandar para a engenharia, expor isso na reunião com o meu gerente, com a diretoria, e assim, nós já tínhamos um problema que era para entregar a obra com essa antecipação. E agora, como que a gente vai fazer isso? E detalhe, essa obra estava sendo feita no meio da pandemia. Então, preço de material nas nuvens, mas já tinha sido comprado muito material, e principalmente, né, a questão de aço para fazer a fundação foi tranquilo, mas o problema foi do trilho, para poder comprar. E o mercado de materiais que fornecem para a ferrovia, nesse tempo, ele também deu uma parada. Então, assim, a gente entrou meio que em desespero, né, naquele momento. E não é só comprar, esse material tem que comprar, tem que ser homologado, tem que passar por inspeção. Nesse tempo, as inspeções foram muito visuais, né, na pandemia, para não ter o contato com o pessoal. Então, isso foi uma grande dificuldade, né? Mas foi superado, graças a Deus, nesse projeto, foi resolvido. A outra situação, a entrega do transformador. Vai sair tal dia. E detalhe, você tem que fazer a obra para atender. Você pode continuar trabalhando, mas você tem que fazer o mínimo que a via de transferência consiga tá pronta até onde é que seu transformador vai ser locado, vai ser relocado, vai ser colocado. Teve um atraso na saída dele da fábrica, em Blumenau. Quando ele chegou na divisa do Paraná com São Paulo, ele passou 4 dias parado, porque não tinha escolta da PRF para poder liberar a rodovia, para poder mandar. Quando ele começou a caminhar e andar, descobre que tem uma obra na rodovia e não foi comunicada à Agência Reguladora de Transporte Terrestre. Ela emitiu um ofício
falando, abra a rodovia, faça uma estrada no canteiro central para que essa carreta passe. Para que essa carreta passava. Né? Então, ou seja, estavam fazendo uma recuperação de pavimento e faz uma obra emergencial. Né? Estavam fazendo uma obra, pararam a obra deles para poder fazer a obra emergencial. E aí chegou esse transformador na subestação e aí isso aí já tinha. Esse transformador chegou, mas a subestação já estava desligada. Um pátio dela estava desligado, o operador aceitou desligar ela por 40 dias. E aí foi uma loucura para honrar os 40 dias, para poder trabalhar. Então trabalharam, era uma obra em consórcio, então trabalhou sábado, domingo, de noite, virado para poder acontecer isso e aí entregar. Mas graças a Deus entregou. Quem não conhece essa realidade, né? A pressão que a gente recebe numa obra dessa, né? Aí, para completar a cereja do bolo, né, que nada é tão ruim que não possa piorar, eu tive que lidar com greve. Primeiro dos meus funcionários, depois do cliente. Acabou uma greve, eu consegui resolver um assunto e aí envolve questão de sindicato, jurídico negociação. E tal. É um desgaste muito grande. Aí, no meio da entrega desse trafo e para poder fazer. Então, assim, essa obra, ela foi uma obra de 6 meses. Mas 6 meses que dá pra escrever um livro de tantos acontecimentos, de tanto BO que teve. De tanto BO que teve. Mas fica um sentimento de gratidão. Primeiro, foi a primeira obra que eu fui responsável. Segundo, essa obra ela estava prevista não dar lucro. E se desse um lucro, daria um lucro com uma margem muito baixa para dentro da empresa. Nós unimos forças. Todo mundo, eu digo que o resultado não é só meu, é no conjunto de todo mundo. Nós mudamos o cenário. Pelo contrário, fizemos esse projeto dar lucro. Coisa linda. Fizemos esse projeto dar lucro e saímos do empreendimento recebendo muitos elogios. Elogios do cliente, elogios internos do próprio consórcio e elogios até da própria empresa. Tanto que no final do ano foi me falar, olha, você vai apresentar o case da sua obra para um programa de estagiários que estão entrando para dentro da obra. Então, assim, esse para mim, eu tenho uma gratidão enorme por tudo que eu vivi nesse empreendimento, nessa obra, para poder fazer todas as dificuldades que eu tive. Dificuldades da pandemia, dificuldades com funcionários, dificuldade igual a Camila, por exemplo, numa concretagem que eu tava vendo com a forma, tava querendo quebrar e eu falei, olha, vai todo mundo pra cá, pode me dar um vibrador de concreto, eu fico aqui, desse lado aqui, vibrando ele pra poder fazer. E hoje eu entendo. Então, por exemplo, hoje quando vai locar um equipamento, sei lá, mas fala, cara, quem tem 2 tem 1, quem tem 3 tem 2. Não vem com essa história pra mim que é um só não, que é custo não, que isso vai dar BO, isso vai dar problema. Então, a gente vai ficando safro ao longo do tempo para poder executar, vai driblando as dificuldades. Né? Isso estou falando do setor de subestações. Se eu for para o setor de linha de transmissão, a dificuldade é muito maior. Eu e a Camila, nós estávamos conversando ali fora. Eu mesmo vindo para cá de Fortaleza, para Taíba, eu comecei olhando assim as linhas de transmissão. Eu imaginei muito o cenário das dificuldades que tiveram para poder fazer, para poder construir. Então, cada obra é um aprendizado. O Brasil ele apresenta cada região, o Nordeste, o Norte, o Sul, o Sudeste, o Centro-Oeste, problemas variados dos mais diversos tipos. É uma caixinha de surpresa, né? E aí entra o momento de você saber criticar, de você falar assim, ó, vamos tomar essa decisão que é a melhor decisão. Ou mesmo falar assim, olha, não, essa decisão que veio da engenharia de projeto não atende, não reflete a nossa necessidade. Nós temos que ir fazer isso. Aí começa o debate. É um debate saudável. Legal. Sim. Legal. Pro benefício, né? Eu tenho uma pergunta aqui. Tu quer fazer a pergunta? Não, pode mandar, depois eu vou fazer. Vou aguardar você. Tá certo. Na realidade, são 2 perguntas, né? A primeira Aí pede uma e já vem com 2, né? É porque faz parte da mesma pergunta. Pode ser 3? Não, é o seguinte. Eu vejo que vocês permanecem muito tempo isolado com o público. Então, acaba que o engenheiro ali se torna
às vezes um conselheiro, um psicólogo, eu ouso dizer um mentor, entendeu? Eu ouso dizer que aquilo que meu primeiro chefe me falou é verdade. Na obra eu sou mais psicólogo do que engenheiro. Fantástico. Tem momentos que se eu olhar assim, 7 horas da manhã, eu chegar às 5 horas da tarde e falar, cara, o que eu fiz do meu dia mesmo? Que é nato meu como engenheiro. Não, é problema dos mais variados. Mas aí, ó, pra você ver. Então faz sentido hoje, né? Faz sentido para vocês hoje que a competência de inteligência emocional é importantíssima para a profissão de engenheiro? Com certeza. Sem sombra de dúvidas. E assim, melhorar a qualidade de vida do funcionário às vezes faz uma diferença tão grande, e às vezes lá na prática, vocês que estão, às vezes um detalhezinho pequeno, né, uma coisinha, e às vezes nem só isso, às vezes até a questão emocional do cara tá longe da família dele, o cara tá passando por cima, e às vezes ele não tem aquela estrutura emocional, não tem uma base, né, não teve uma base familiar, não teve uma qualificação. Muitos que estão em campo, às vezes nenhuma qualificação adequada teve. Existem lugares no Brasil que são remotos, então ou seja, a gente fica isolado, né? A gente, quando eu falo desse jeito, muitas vezes fala assim, não é só do norte. Não, tem regiões, eu já trabalhei no centro-oeste, que tem coisa que é isolado. Você não consegue ir na capital, você não consegue chamar um Uber para poder ir, para poder fazer. Então você fica isolado. Então acaba que todo profissional de engenharia, é claro, nós trabalhamos, queremos ser bem remunerados, né? Porque a responsabilidade é muito grande. Eu creio que todo mundo investe querendo um retorno, né? Só que dinheiro não é tudo. Dinheiro não é tudo. Dinheiro não compra felicidade, dinheiro não compra inteligência emocional. Não adianta você ter uma conta bancária saudável, vamos dizer assim, recheada com muito dinheiro, mas você não tem como utilizar esse dinheiro. Eu costumo muito dizer que hoje eu ir trabalhar no mundo de obra, tem muitas coisas que eu aprendi a ver com outros olhos. De coisas básicas, de cuidado de você lidar com o dia a dia. Não sou a melhor pessoa para cuidar de mim, mas eu falo, não, as dificuldades são grandes. E a sua família acaba sendo o trabalho, as pessoas do trabalho, né? Porque você trabalha com ele vamos botar nas condições normais, né? Que a gente trabalhou 8 horas, que não teve nenhum BO, que você não ficou... Que você não saiu de uma subestação meia-noite, de madrugada, que você não saiu, por exemplo, de uma concretagem de uma torre de linha de transmissão meia-noite, como eu já tive que sair. Então, não pode parar, né? Não pode parar. Eu vou ter que contar uma vez, era 9 horas da noite, o pessoal tinha terminado uma montagem, a gente passou o dia trabalhando desde 6 da manhã, todo mundo cansado, aquele dia do sol quente que desgasta todo mundo. 9 horas da noite, terminamos o último reparo da pá, né? Aí não vou falar o nome porque eu vou contar algo muito crítico aqui. E aí alguns funcionários, né, isso faz já um bom tempo, sem querer, fecharam o carro com a chave dentro. Nossa, isso você não tinha... Não, e a gente num parque eólico que não tinha mais ninguém. Todo mundo tinha ido embora, só tava a nossa equipe. E quando a gente terminou, o pessoal já foi indo embora, né? E aí a gente até juntar isso, juntar aquilo, né? Porque pega resíduo que fica, então a gente vai... E a galera foi embora, e ficou a gente... E não tinha sinal de celular pra ligar pra alguém. E aí nessa hora da noite o rádio já tinha descarregado. Quando a gente olhou para aquela situação ali, mas deu um desespero, cara. Eu falei, meu Deus, eu não tô acreditando que a gente tá passando por isso. Como é que a gente vai resolver isso? Eu acho que eu vou andando até a subestação. Aí um dos funcionários falou, não, eu tenho uma solução. Antigamente eu conseguia abrir carro. Ele vai lembrar dessa história. Você ainda bem que você abriu aquele carro, meu amigo. E ele foi lá, ele abriu, colocou bem ligeirinho, cara. Puxou lá o negócio e abriu na hora. E aí salvou, que a gente deu, foi graças a Deus. Parabéns, abençoado. Que ele tinha essa habilidade extraordinária. Sorte sua. Mas assim, poderoso. Mais uma matriz de habilidade. Mas na obra você aprende a... Você tem que pensar rápido.
Tem decisões suas que tem agido rápido. Eu vou falar agora, bem na transmissão. Eu costumo muito brincar. Você fez todas as obras civis da linha de transmissão? Principalmente as fundações, que é o principal gargalo. Então você resolveu 50% dos problemas. Que tudo que tá pra fora você consegue enxergar, você consegue ter. Agora, quando tá pra dentro, meu amigo, aí... Pra fora a gente só vê um bloquinho desse tamanho. Mas um bloquinho daqui dentro. É justamente o que eu e a Camila nós estávamos conversando. A pessoa que quer vir pro setor, segmento de energia, setor elétrico, principalmente engenheiro civil, aqui vai uma grande dica. Você está lá para atender Olha, você está aqui para atender uma necessidade da engenharia elétrica. A sua necessidade que gera toda a confiabilidade do que você tem. Mas não coloque seu ego em primeiro lugar, porque quem vai levar o crédito da maestria do negócio é a engenharia elétrica. E até faz um porquê, porque projetar um sistema de controle, proteção e controle, cara, é do caramba, é difícil, é porreta, é dificuldade, mas para aquilo ali funcionar teve uma série de obras civis. Você entra na subestação, tem uma fundaçãozinha aqui, um trilhozinho aqui, que não sei o que lá, mas cara, aquilo ali tem uma engenharia do caramba ali tem ferro, tem não sei o que lá, mas tem dificuldade, tem não sei o que. Eu, graças a Deus, eu nunca tive esse problema de ter problema de fundação, de eu ter que estourar ela e ter que quebrar, mas eu tenho colegas meus que já tiveram que quebrar fundação que passou lá um mês quebrando aquele troço lá, concreto, barro, alucinado, não sei o que lá, e assim, ele tem que caminhar com aquilo, ele tem que resolver, mas na obra você aprende a pensar rápido. Claro, pensar rápido, mas pensar com segurança, com coerência, segurança com o meio ambiente, é um ponto crucial. Você pode levar até a licença de implantação ser cassada. Verdade. É o primeiro impacto para o cliente. Você, especificamente, vou falar de um estado, Goiás. Existe uma delegacia específica para investigar crimes ambientais. Nenhum outro estado no Brasil não tem. Então oferece a denúncia, o Ministério... Não, o Goiás, ele tem que eu tenho muita história engraçada uma delegacia específica para investigar crimes ambientais. Então, ou seja, o seu olhar é muito maior. Eu tô na eólica há 20 anos, né? Então, já passei por algumas empresas. Eu me lembro de um caso, que eu também não vou falar empresa, de quando a gente tava saindo do parque, Rômulo, à noite, o funcionário falou assim, Edgar, não ia falar não, mas o rapaz aqui tá levando a janta. Como é que é? Como assim? O cara tinha pegado um lagarto, cara. Um tejo. Nossa senhora. Cara, doido pegar um bicho. Vai preso ele até a sombra dele. Mas como é que a terceira geração. A gente já não ouviu na integração que não pode mexer nesses bichos, não. Mas a gente ia atropelar ele, ia nos... Mas aí... Rapaz, que desespero. Isso aí vai muito de encontro aos programas que os empreendimentos, principalmente a linha de transmissão, que tem os programas ambientais. Tem que existir essa educação ambiental. Né? Então, ou seja, é um crime ambiental, você pode sair de lá e crime inafiançável. Crime ambiental hoje chega a ser pior do que crime civil. Você cometeu o nome do cara que fez isso. Um outro ponto, a questão de segurança. Então, assim, a questão de segurança do trabalho, você não pode colocar o colaborador em risco. Nenhum resultado tem valor nenhum a partir do momento que você coloca uma pessoa em risco. E pior, além desse risco, se configurar num acidente com afastamento ou no pior cenário, que é um acidente com óbito. Principalmente, eu costumo muito brincar, a obra pode ter todos os problemas. O contrato pode estar descambado, já pode ter ido pro ralo, já não ter lucro, já não ter nada. Não teve acidente do trabalho com afastamento e principalmente não teve com obra, não teve óbito. Tá ótimo. O atraso é o de menos. Isso no outro contrato você se recupera, a vida não se renasce. E a partir desse momento, o clima, em todos os sentidos, muda. E muda assim. E aí entra a questão da inteligência emocional. Porque aí você recebe pressões de todos os lados. Pressões da companhia, pressões da sociedade, pressão da família, pressão da justiça. Sim.
Sim. E até uma pressão que vem de você mesmo, Sim. Né? Uma autocobrança. Cara, como é que isso aconteceu? Tanto que, assim, uma das medidas que todas as empresas tomam quando acontece isso é de tirar o profissional por alguns dias para poder. Ele precisa. Porque, assim, é o psicológico dele também. Tá, não adianta. Eu posso ser um gênio na matemática, na física, eu posso projetar, eu posso ser expert. Mas a minha cabeça, eu vou ficar fadado a ficar pensando aquilo, né? E até mesmo me culpar. Então, é uma decisão Tem que descomprimir, correta. não adianta. É muito bom. Eu queria ouvir de vocês um pouco do que vocês estão fazendo atualmente, quais os projetos atuais de vocês. Eu sei que vocês estão dando aula aí, né? Tem cursos. Explica um pouquinho, fala um pouquinho dos projetos atuais, deixa o arroba de vocês aí. Hoje, profissionalmente, eu sou engenheiro de estudos, né? Trabalho na State Grid como engenheiro de estudos do projeto de corrente contínua, que é o Bipolo 2 de Belo Monte. Mas recentemente fui convidada para o novo Bipolo Nordeste 1. Que legal. Então, estou em fase de mudar para o novo projeto, que é o Bipolo Nordeste 1, para ser responsável pelos equipamentos dessas duas conversoras. É um projeto de 18 bilhões. Né? Então... Como é que a Stoss pode te ajudar nisso? A gente marca a reunião depois, né? Vocês fabricam transformadores, disjuntores. Acho que 5% disso aí já faz todo sentido. Não, mas vamos... Não, mas depois a gente pode marcar a reunião. Provavelmente a gente pode, né? Sei lá, passar espanador lá. É um projeto bem expressivo, enorme, expressivo, né? Essa linha vai ser a maior do Brasil em capacidade, ela vai ter 5 gigawatts de capacidade de escoamento. Então vai ser meu terceiro projeto em corrente contínua, na HVDC. Dos Acho que vai partir pro doutorado aí, velho. Itaipu, no Brasil a gente tem o sistema que a gente chama Itaipu, Madeira e Belo Monte. Então eu trabalhei no Madeira, trabalhei no Belo Monte e agora eu vou trabalhar no novo, que se chama Graça Aranha. Então dos 4 grandes sistemas eu vou ter trabalhado. Parabéns. Vou estar no terceiro. Então trabalho, hoje é o meu trabalho, né, como engenheira. E eu também sou professora da FGV, de pós-graduação, no MBA de setor elétrico. Um dos melhores do país aí, né? Eu fiz FGV também. Eu sou professora lá, no MBA do setor elétrico. Sou professora convidada. Então, ensino a disciplina de transmissão de energia. Né? Coincidência, né? Ensino a disciplina de transmissão de energia lá. O universo conspira. E dessa ensino na FGV, que a Cândida me convidou também para participar da Uniri. Como dizem, sorte, né? Sorte, né? A pessoa rala a vida inteirinha. Nossa, a gente sorte fazer um mestrado. Sorte sair de casa com 17 anos. Né? Fazer um mestrado trabalhando. Eu fiz o meu mestrado depois de 10 anos de formada. Sorte na é pandemia. o nome que o preguiçoso dá, né? Pro sucesso de quem rala, né? Então, no meio da pandemia, eu fiz o meu mestrado. Então, para eu poder ensinar na FGV, eu tive que terminar o meu mestrado. Então, eu fiz o meu mestrado na pandemia, em uma federal. Então, hoje, eu como engenheira nisso, na área de ensino, me ensino na FGV. Vou começar agora o curso na Uniri, de transmissão de energia, né? Esse curso da área de transmissão. Também sou escritora, então eu sou uma engenheira que gosta de escrever, né? Então sou autora de livros infantis para incentivar meninas da engenharia, né? Que veio a partir de um projeto que eu criei no Instagram chamado Ela de Butina, que eu conto história de profissionais mulheres que trabalham em setores predominantemente masculinos, né? Para encorajar outras mulheres que também sonham em trabalhar nessas áreas. @Elas de Butina. Então, desse projeto que veio a ideia de escrever os livros infantis, porque muitas meninas não tinham apoio dentro de casa, quando queriam fazer engenharia. Então, eu percebi que ali que é onde começa a nascer uma engenheira, né? Quando ela tem um apoio dentro de casa, quando ela decide fazer isso. Você né? teve, né? Graças a Deus eu tive. Esses livros, como é que as pessoas podem adquirir? Então, por enquanto só comigo, porque eu tô mudando de editora. O teu @é esse mesmo, Elas de Butina, né? Então vai lá no direct. As últimas edições que eu tenho dessa primeira edição só comigo, porque agora eu tô trocando de editora e os livros vão ser distribuídos em todas as livrarias do Brasil. Que legal. E pessoal, quero dizer, tem pessoas que não se dá bem, não lida bem com conteúdos relacionados a pessoas,
a ciência, mas tem pessoas que lidam muito bem com números, com análises. Então, às vezes, tua filha aí, né, tá indo por um caminho que você pensa que tá errado e, na verdade, só é um caminho diferente do que o que você gostaria, né? Acessa lá. @elas de botina e adquira aí um livro. Por onde é que eu vou olhar? Os filhos não são teus, viu? Não são teus. Eles têm seus próprios caminhos. Com certeza. E as suas escolhas. Suas escolhas. Bom. E tem um curso, né? Como é o curso? É o curso de transmissão de energia que vai sair na Unire. Então, em julho, está previsto a gente ter esse curso de transmissão de energia. Então, entender todo o panorama do setor. Então, eu tiro um projeto de transmissão de energia do papel. Mas desde os relatórios, desde os estudos da EPE, desde da base lá, até o OIM. Então eu passo por toda a regulação do setor elétrico, todo o módulo de regras de transmissão, todo o modelo tarifário do setor de transmissão. Então eu faço assim, tudo que envolve o setor de transmissão. Desde a base regulatória até os estudos, até a parte de construção, que eu trabalhei, a maior parte da minha carreira foi em construção, tá, a parte do negócio de transmissão, como é que funciona leilão, o que é RAP, o que é PV, desconto, explico tudo isso, e a operação e manutenção, como é que funciona a operação e manutenção, tudo isso. Muito bom. Show de bola, muito bom. E o nosso amigo Ícaro aí? Bom, até complementando, né, eu sempre tive o apoio da minha família, tenho até hoje, para os meus projetos. Então, eu também sou o primeiro da geração da minha família como engenheiro. Né? Nunca se teve, até hoje ainda não se tem engenheiros na minha família. Eu hoje também estou desenvolvendo um curso para a Unire, dou aula na Unire. O meu curso é o gerenciamento da construção de linhas de transmissão. Então vão entrar desde o conceito do que é o sistema de transmissão, disso que a gente debateu aqui, né? Como que são os passo a passos para entrar, para ocorrer o leilão de um nível conceitual até o pronto. Ocorreu o leilão, a transmissora fechou o contrato dela com a ANEEL, mas ela tem que agora fechar contrato com a EPCista. Aí onde é que eu entro? Então aí onde é que eu vou falar, até se consumar na primeira fundação de uma linha de transmissão está sendo feita, a abertura do acesso, tem um trabalho enorme para poder ser feito. Então o meu curso ele vem passando da parte ambiental, o que tem que ser feito, como que é construído os acessos, com o que são os documentos que tem que ser apresentados, tem que ser feito, que compõem o licenciamento ambiental, partindo para a parte técnica, que é a construção, então as fases da obra civil, que é feito na linha de transmissão, também não deixando para trás a questão de planejamento, então, ou seja, com métodos ágeis, como se faz um RDO, como que você deve fazer um comentário no RDO, o que se deve ter dentro de um RDO, apresentar os equipamentos que se tem dentro de uma construção, seja de linha, seja de subestação, que não são poucos, então são muito recursos, como você tem que gerenciar esse recurso e também, não menos importante, mas dizem que os últimos serão os primeiros, a questão da segurança do trabalho. Porque o setor elétrico está em profunda expansão e acidentes do trabalho, infelizmente, também crescem na mesma curva exponencial. Então, as ações que você tem que fazer, os documentos entregáveis que você tem que ter, seja eles de planejamento, seja eles de qualidade, seja eles de segurança, um checklist do mínimo necessário para poder fazer uma escavação de um tubulão a céu aberto, que é uma das fundações presente em 90% das linhas de transmissão, e algumas pequenas surpresas. O curso não é uma receita de bolo, né? Cada local vai apresentar suas dificuldades, seu cenário, mas para uma pessoa que foi, assim como a Camila, como eu, que a gente foi jogado, né, dentro de uma obra, que o primeiro impacto, você fala assim, não sei para onde é que é nada. Então, ou seja, ele vem muito nesse auxílio, principalmente a questão do setor de energia, porque o curso de engenharia civil, eu posso falar isso sem medo de estar errando, estar pecando nessa minha colocação. Ele não fala nada sobre o setor de energia. Então, ou seja, quem entra para esse mundo aqui, ele entra no escuro. Ele aprende no dia a dia.
aprende na prática. Não existe uma matéria de energias renováveis na cadeira do curso de engenharia civil. Existe uma matéria de instalações prediais, mas é para casa. Ninguém vai te falar, olha, isso aqui também pode acontecer para você construir uma subestação, uma linha de transmissão, um parque eólico, parque solar. Não existe. Então, ou seja, esse curso ele vem para formar novos profissionais para a área do setor elétrico, formar novos profissionais de engenharia civil que esteja disposto a vir para esse mercado. É um mercado difícil? É. Desafiador? É. Mas é um mercado muito gostoso. É um mercado que cada obra que eu entro, que eu também trabalho, eu sou responsável pela parte de implantação de construção de subestações, é muito desafiador, mas é muito legal. Você desenvolve, primeiro, amizade com as pessoas, você supera desafios, à medida do tempo, você vai ficando com uma bagagem de conhecimento mais safro. Você vai se tornando uma pessoa mais humana, você vai se tornando uma pessoa de pulso firme nos momentos que precisa de ser, e você vai aperfeiçoando na sua técnica para poder fazer. Então, situações que talvez para uma pessoa que chega, nunca me esqueço ele com certeza vai assistir isso aqui e ele sabe que eu digo isso não é da boca para fora, que o meu primeiro técnico de planejamento, ele chegou na obra, não conhecia muito, e eu tenho muito orgulho de ter formado ele. E um dia ele veio com uma situação pra mim, assim, até suando frio, e me contando. Falei, calma, isso aqui a gente resolve dessa maneira, fica tranquilo, isso aí não é o fim do mundo, não. Ele, cara, mas isso aqui, eu falei, não, fique tranquilo. Falei, vamos lá, vou te mostrar lá, vou te levar lá, vou te mostrar como é que a gente vai fazer aqui. Então, é uma troca, e um aprendizado, muito legal. E esse tipo de conteúdo dos treinamentos a gente não encontra num MBA, não encontra. Você não vai encontrar isso fácil. Locais tradicionais não tem, né? E então, eu confesso que assim, a expectativa, quando ela não se traduz com a realidade, é muito frustrante. Eu mesmo, recentemente, eu fiz um MBA no IBMEC. Foi bom? Foi. Mas pra mim, o que eu queria talvez não supriu a minha necessidade. Por conta que a gente às vezes precisa de algo muito específico, né? Sim. Voltado para aquele nicho, para aquela realidade. Nicho. Então aí a gente precisa buscar esse conhecimento de quem já tá ali, né? Nichado. Então recomendação aí para você que pensa em entrar na indústria eólica, solar, de energias em geral sustentável, né? Buscar unir, né? Buscar unir. Sim. E aí, o pitch de venda é contratar os dois cursos. Não, deixar o teu arroba também, cara, você não falou. Hoje o meu arroba é o meu Instagram mesmo, pessoal, Ícaro Santos Rodrigues. Não tem ainda uma página voltada para isso. Também é meu trabalho, também é um outro projeto também para eu poder já dedicar, criar um perfil totalmente para isso. A longo prazo, a médio e longo prazo, sim, eu também tenho vontade de fazer um mestrado. Que é justamente o sentimento de gratidão. O meu mestrado, que um dia eu pretendo fazer, é pagar uma dívida que eu digo com sociedade. Eu tive bons professores no meio acadêmico. Tive professores ruins? Tive, como qualquer outro lugar. Mas aqueles bons professores me deixaram o sentimento. Eu tenho uma gratidão, eu tenho uma dívida com vocês. Tudo que eu sei hoje, como questionar, eu devo a vocês. Inclusive, eu tenho até amizade com alguns professores pós-faculdade e que, logo quando eu fui promovido para ser engenheiro, que eu atualizei minha página do LinkedIn, eu recebi mensagem no meu privado. Até um deles me ligou, falou, estou muito feliz por você, parabéns, você muito merece, e vida que segue a carreira, que você vai ser muito feliz. Então, ou seja, esse sentimento de gratidão, eu entendo que a melhor forma que eu posso pagar voltando um dia e dando da aula. Eu não penso no mestrado em cunho que vai me dar uma alta rentabilidade financeira. Não. Ele é uma consequência disso se um dia ele der. Mas o primeiro é o meu sentimento mesmo de gratidão, né, por a minha história, por aquilo que até onde é que eu cheguei, né? Não seria nada se eu não tivesse formado. Eu aprendi a questionar, né, como fazer as coisas para a gente debater com técnica. Olha aí, muito conhecimento, né, Romulo? Muito uma aula hoje aqui, praticamente. Acho que a gente tá fazendo um MBA com esse amigo das eólicas aqui, amigo dela. É verdade, viu? Quanto nós temos aprendido, né? Eu tenho falado muito. Olha,
a gente vai lá para conversar e a gente recebe tanta instrução, tanto conhecimento e principalmente conexão, né? Que acaba... Cria um vínculo, cria um network, cria uma possibilidade. E às vezes a gente chega no escritório, poderoso, né, Romulo? A gente chega no escritório ainda com algumas coisas de um episódio que a gente gravou e fica, cara, você lembra aquilo lá? Pô, vamos trazer pra cá. Faz sentido fazer aqui. Vamos fazer né? isso aqui, a gente... É muito Tô falando bom. RDO aí, só lembrando. Eu lembrando do RDO Relatório de também. ocorrência. Relatório diário de obras. Relatório diário de obras. Que é uma coisa que... Lembrando do bombeiro, o relatório de ocorrência. Mas que é uma coisa que não é ensinado na faculdade. Não, eu Então, lembrando que o N3 lá, o Gabriel Rios, tá falando pra mim, eu quero padronizar e tal, o RDO, e ele falando tudo na minha cabeça. Bom, gente, eu quero agradecer esse tempo de vocês, eu sei que tá tarde, vocês, né, chegaram cedo aqui no evento, a gente acabou... Chegou ainda hoje, né, Camila? Esticando, chegou hoje, esticando aqui para conseguir fazer esse episódio, né? Não estava planejado, mas a gente quis porque a gente viu que tem muito conteúdo, né? Muita originalidade, muita essência de vocês. Então, obrigado pela entrega de vocês. Sei que esse conteúdo vai chegar em muitas pessoas que precisam ouvir, que precisam ter acesso a esse tipo de conteúdo. E se você gostou desse conteúdo, curte, compartilha, nos segue e nos patrocina, viu? é isso aí. Um abraço Fica aí. com Deus, pessoal. Muito obrigado.